Este projeto, A Memória das Pedras, é financiado pelo governo federal através da Lei Aldir Blanc, com o competente apoio do Departamento de Cultura do município de Rolante. Desde o surgimento do planeta, as pedras, as rochas, tiveram presença extremamente marcante. No momento em que nossa esfera tornou-se sólida e se constituiu o nosso planeta efetivamente, o primeiro elemento constitutivo foi a rocha, foi a pedra. E só milhões ou bilhões de anos mais tarde, com a lenta decomposição das rochas pela ação dos elementos naturais, é que surgiu o solo. E o solo nada mais é do que rocha decomposta. Sobre todo o nosso planeta, estamos sobre uma camada rochosa. O leito oceânico é rocha. Sob o solo, em qualquer lugar que se esteja, lá no fundo está a rocha, estão as pedras. E a superfície está repleta de fragmentos de pedra que ao longo dos milhões e bilhões de anos foram se fragmentando. A rocha é, portanto, um elemento constitutivo da maior relevância para o nosso planeta e também para nós, seres humanos, que ao longo da nossa evolução cultural tivemos sempre um contato muito próximo com as pedras. Os primitivos habitantes do planeta provavelmente tiveram nas grutas rochosas sua primeira habitação mais segura. A evolução permitiu que se erigissem toscas cabanas, toscos abrigos rochosos que evoluíram até constituir as primeiras casas. Mas certamente, onde havia possibilidade, as rochas, as pedras, foram largamente utilizadas. No decorrer da nossa história, da história da evolução humana, nós temos a presença das pedras em todo o ciclo civilizatório. As magníficas pirâmides do Egito são pedra. Os jardins suspensos da Babilônia são pedra. As grandes muralhas que cercaram as cidades até a Idade Média são pedras. E a imensa muralha da China é um aglomerado fantástico de pedras. E não só no passado, e não só nas habitações ou na segurança, nas artes as pedras sempre estiveram presentes. Há pinturas, as primeiras pinturas que se tem conhecimento foram feitas nas rochas. Obras de arte de maior qualidade, com esculturas magníficas de Michelangelo e outros tantos escultores, utilizaram a rocha bruta para produzir obras de arte de imenso valor artístico. A Pietà, Davi e outras tantas obras do nosso Aleijadinho, inclusive aqui em Congonhas, Minas Gerais. A rocha sempre esteve presente também em toda a manifestação humana, em todas as formas de cultura que nós até hoje conhecemos. No longo processo evolutivo do nosso planeta, também as rochas sofreram transformações e por isso são variados tipos, variadas formas que se apresentam atualmente. Nós aqui estamos hoje sobre o basalto, mas debaixo do basalto nós temos as areias remanescentes do antigo deserto de Botucatu. Deserto arenoso produzido pela decomposição de rochas anteriores. E esse processo de transformação pela qual passou o planeta produziu também uma grande gama de formas e tipos de rochas. As rochas ígneas são as que emergem do leito, do interior do planeta. São as primitivas. Rochas metamórficas são aquelas que sofreram grandes transformações pela ação do calor e da pressão e formam elementos lindos como o mármore multicolorido
que embeleza tantos e tantos prédios, tantas e tantas catedrais pelo mundo afora. E rochas sedimentares, que são usadas na construção, como o arenito, basicamente a que nós mais conhecemos. Aqui o que nós temos de uso é o basalto. E foi o basalto que serviu de matéria-prima para a construção da nossa igreja, por exemplo. Da edificação magnífica de Pedro Reinheimer, que ainda hoje, há mais de 100 anos, está de pé, impecavelmente perfeita, pela competência dos construtores que souberam usar o material como deve ser usado. E, portanto, essas edificações poderão estar aqui ainda por vários e vários séculos. Em nosso meio, aqui no nosso estado, as primeiras cercas, as primeiras linhas divisórias foram feitas com taipas. E só no final do século XIX é que o arame entrou para uso na campanha e, enfim, em toda a região, em todo o nosso estado, para ser empregado nas divisas. Então existem dezenas, centenas de quilômetros de taipas que serviram como limites, que serviram para estabelecer potreiros, para estabelecer currais, para isolar hortas, enfim. As pedras serviram e servem ainda para muros de contenção, servem para represas, servem para pavimentação, servem para edificações. Então a pedra é uma presença permanente ainda hoje, embora um pouco fora de uso, em virtude do surgimento de materiais mais fáceis de serem manuseados, mas as pedras ainda têm uma presença muito importante em nosso meio. Pedras podem ser coloridas, nos arranjos de jardim, ou ainda compor um jardim. Nós estamos cercados de pedras. Para a horta, por exemplo, para a ornamentação no jardim, como essas belas mesas de pedra. Podem também delimitar caminhos.